Oi, você que está aí do outro lado, sabe me dizer, quando aceitamos a Cristo, qual a primeira coisa que devemos fazer? Irmã Karen, a primeira coisa que devemos fazer assim que aceitamos o Senhor Jesus Cristo é sair por aí salvando almas, pregando o Evangelho, espalhando a palavra de Deus. Eu acho que é isso. Eu acho que está errado. A primeira coisa que devemos fazer... Opa, espera aí. Se liga então que o vídeo do Haja Luz dessa semana vai te explicar qual a primeira coisa que devemos fazer assim que aceitamos a Cristo. Muitos acreditam que a primeira coisa que o Senhor espera de nós é fazer o ID. Mas antes de fazer o ID, existe um longo caminho a ser percorrido. O Senhor ordena que, em primeiro lugar, seja buscado o seu reino e a sua justiça. E como seria esta busca? Será que o simples fato de aceitarmos a Cristo e nos tornar um membro ativo de uma igreja já nos atrai o reino de Deus e a sua justiça para dentro de nós? A verdade é que se não houver uma transformação em nosso caráter através da palavra de Deus, em vão nós estaremos indo para as igrejas. Você deve estar pensando, onde então este reino se instala? A resposta é em nossas mentes. Mas antes vamos entender o que é o reino que o Senhor nos ordena em sua palavra em buscar em primeiro lugar. No livro de Mateus 6:33, Cristo nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a palavra de Deus fala sobre reino, devemos entender de fato que existem dois tipos de reinos, para que não haja confusão na hora de interpretar o que a palavra de Deus está nos dizendo. Primeiro, o reino celestial a qual Deus habita e que dará como herança para aqueles que serão transformados através da palavra. Segundo, o reino simbolizando o governo de Deus sobre a mente das pessoas, a quais estão dispostas a praticarem as suas leis e serem governadas por ele. Por isso que para nos tornarmos governantes e herdeiros do céu celestial, devemos ser primeiramente transformados pela palavra, ou seja, trazer o governo de Deus, o reino de Deus primeiramente para a nossa mente, transformando ela dentro do padrão do reino perfeito, do reino celestial a qual Deus habita. Todas as nossas ações e desejos terão que se encaixar dentro do padrão de Deus, ou seja, terão que refletir o governo de Deus através da prática das leis perfeitas do Senhor. Porque Cristo é a condição que nos leva ao Pai. Porque ele é o conjunto de todas as leis perfeitas, que quando são praticadas, nos ligam e nos restauram ao Pai, o nosso princípio. Todas essas leis estão detalhadas dentro da palavra de Deus, nos livros de Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas por que o governo de Deus se instala em nossas mentes? Porque é em nossa mente que estão arquivadas todas as leis, sendo elas perfeitas e as leis do maligno. Antes do pecado, todas as leis perfeitas eram executadas e exercidas automaticamente pelo ser humano. Mas devido à quebra destas leis, o pecado foi gerado em nós e o governo de Satanás foi instalado juntamente com o governo de Deus. Isto fez com que a nossa mente se tornasse dividida e não mais por completa dominada pelo Senhor. Antes do pecado, o exercício de todas as leis perfeitas do Senhor refletia o seu governo, transformando a criação à imagem e semelhança do seu Criador. Hoje, infelizmente, nós não refletimos por completo a imagem de Deus em nossas vidas, pois as nossas ações e desejos estão divididas através das práticas das leis malignas e das leis perfeitas. Por isso que aceitar a Cristo não é o final de nossas lutas, é só o começo, a qual estaremos lutando contra a nossa mente, ou seja, contra as vontades, contra os nossos desejos que estão ligados à prática das leis de Satanás. E isso é confirmado lá em Efésios 6:12,
onde diz qual é a nossa verdadeira luta. Nossas prioridades devem estar focadas em trazer essas leis, ou seja, o governo do Senhor para as nossas mentes. Vale lembrar que neste mesmo versículo de Mateus, o Senhor Jesus Cristo nos lança uma promessa. Se buscarmos as leis do Senhor, ou seja, o governo de Deus e a sua justiça, que é a prática dessas leis, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, todas as nossas preocupações, os nossos desejos serão supridos e realizados. Ou seja, o Senhor cuidará daquilo que nós estamos precisando. Mas primeiro temos que nos religar com Ele, nos restaurar com Ele, para que o Senhor possa ser o governante, que o Senhor possa voltar a ser o Senhor de nossas mentes. E esse foi o vídeo dessa semana do Hoje à Luz. Se você gostou, então clica no gostei, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar o sino. Assim você sempre será notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E não esqueça que na semana que vem eu estarei aqui com mais um vídeo do Hoje à Luz. Até semana que vem. Tchau!